Ele trilhou uma carreira de sucesso na iniciativa privada e aos 30 anos já era presidente da multinacional Pantanal Energia. Em 2013, ele ingressou na vida pública como secretário de governo de Cuiabá a convite do ex-prefeito Mauro Mendes. No ano seguinte, foi eleito deputado federal. Eu estou falando do atual presidente do PSB em Mato Grosso, deputado federal Fábio Garcia. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, vamos começar falando de assuntos polêmicos, o que não falta, né? 2016 foi um ano muito complicado na política, principalmente pelos desafios da crise econômica. E esse ano parece não ser muito diferente. O que o senhor espera para 2017 aí no cenário nacional? Eu espero um ano melhor que 2016, óbvio. Eu acredito que o Brasil está começando a dar sinais de recuperação econômica. Óbvio que a gente ainda tem um cenário bastante preocupante com relação ao volume de desempregados no Brasil. O Brasil hoje tem 12 milhões, quase 13 milhões de desempregados. A gente ainda não conseguiu reverter essa tendência de aumento de número de desempregados no Brasil, ainda que o número de empregados mês a mês já reduziu. Na verdade, a gente estava num patamar mais acelerado de número de desempregados mês a mês no Brasil no ano passado. Esse ano já inicia o ano com uma recuperação. A economia dá sinais de recuperação também. A gente inicia o ano com uma taxa de câmbio já com um real um pouco mais valorizado que a gente terminou no ano passado, com uma redução de taxa de juros, com a inflação controlada. Então, desde o ponto de vista econômico, eu espero, na verdade, uma recuperação da economia brasileira lenta, gradual, mas positiva para o ano 2017. O senhor fala em um 2017 melhor, deputado, mas ainda temos pela frente a reforma trabalhista, previdenciária, temos pela frente muita discussão em relação àquele pacote anticorrupção, se volta para a Câmara, não volta, como que fica. É um ano mesmo melhor que 2016 ou é uma continuação? Melhor sem dúvida, pela questão econômica. E óbvio que é um ano melhor também, porque nós precisamos de fato enfrentar as grandes reformas que esse país precisa. Nós estamos hoje vivendo num país onde nós temos uma carga tributária elevadíssima. Nenhum brasileiro, nem as empresas, nem o povo brasileiro aguenta pagar mais tanto tributo no Brasil. E mesmo assim, com essa altíssima carga tributária, a gente vive um país que não tem dinheiro para fazer investimento em nenhuma área, em nenhuma esfera da federação. O governo federal não tem dinheiro para investimento, os estados não têm dinheiro, os municípios não têm dinheiro. Vivemos um país onde tem um serviço público de baixíssima qualidade para a população e que a gente precisa então enfrentar as reformas que esse país precisa para que a gente possa, de um lado, diminuir o tamanho da máquina pública brasileira. Eu vejo que a máquina pública brasileira hoje é uma máquina muito grande, burocrática, ineficiente e cara. E consome muito do recurso arrecadado pelo Brasil. Então nós precisamos diminuir a máquina pública brasileira, a gente precisa diminuir o déficit fiscal que existe no Brasil para que haja dinheiro para que a gente possa fazer investimentos nas áreas mais prioritárias que o governo deve tratar, que são áreas como saúde, segurança, educação, entre outras áreas que o governo precisa de fato estar atuando, né? Que a gente veja neste período, dentro das reformas, um governo menos intervencionista, que permita, na verdade, um protagonismo maior da iniciativa privada como impulsionadora da retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, aonde o governo assume, na verdade, a responsabilidade de poder fazer as políticas públicas que permitam essa retomada do desenvolvimento econômico, com um objetivo muito claro, que é a retomada do emprego no Brasil. E por isso que eu acho que uma das reformas importantes que a gente tem que fazer esse ano é, de fato, a reforma trabalhista. Num país que tem 12 milhões de desempregados e que a reação econômica está tardando tanto, é óbvio que a gente precisa rever a questão trabalhista, porque está muito claro que as regras atuais que estão aí, elas tampouco serviram muito para reter emprego, né? Então, mas elas, por outro lado, elas têm, e principalmente as decisões da justiça trabalhista em cima das leis trabalhistas atualmente, elas inibem muito a retomada do emprego. O empresário hoje, ele pensa mais de uma vez
antes de empregar uma pessoa, porque ele sabe os possíveis passivos trabalhistas que ele pode arcar ao fim do contrato, tendo ou não razão, porque a justiça trabalhista bloqueia bens na conta do empresário sem discussão do mérito, né? Então, a gente precisa, na verdade, rever essa questão trabalhista do Brasil para fazer com que esse país seja um país fácil de empregar, fomente a empregabilidade, que a gente possa gerar emprego para os brasileiros que precisam de emprego, né? E eu acredito que no ano passado a gente votou um projeto muito importante para o país, que foi a PEC do teto do gasto público. E por quê? A PEC do teto do gasto público aprovada no governo federal, é importante que a gente primeiro diga o que foi aprovado. Ela só serve para o governo federal, ela não atinge nem os estados, nem os municípios. E a única coisa que ela faz é limitar o gasto público brasileiro. Ela não entra especificamente a limitar o gasto em nenhuma área, nem na saúde, nem na educação, nem na segurança pública, nem na assistência social, em nenhuma área. Ela tampouco atinge, na verdade, a remuneração dos servidores públicos, dizendo que essa PEC ela vai limitar o salário dos servidores públicos, não. Ela diz, olha, o Brasil só vai poder gastar tanto este ano. E isso é o que já acontece com cada família brasileira. Todo mundo, toda família brasileira tem o seu teto do gasto, que é aquilo que você ganha. É aquela disciplina que a gente precisa colocar no Brasil. O governo tem que ter responsabilidade com o gasto público. Só deve gastar o que ele pode gastar, o que ele arrecada. Não dá mais para a gente ter governos que sejam irresponsáveis com o gasto público e que gastem mal e continuem endividando esse país. Porque aí o que acontece com a arrecadação tributária brasileira? A arrecadação tributária brasileira, os tributos, os impostos pagos pelo cidadão, elas estão indo para financiar um Estado gigantesco e para pagar juros da dívida, porque nos anos passados os governantes não tiveram responsabilidade com o gasto público, gastaram mal, não priorizaram o gasto e a conta sempre sobra para o cidadão. Então essa PEC é importante porque ela irá disciplinar o gasto público, obrigando o gestor público a gastar aquilo que ele pode gastar. O senhor fala em relação a congelamento de salários. Aqui em Mato Grosso, uma lei complementar, nela o governador adiantou à imprensa que sim, congelaria o salário dos servidores por 2 anos, e além de RGA e concursos públicos em algumas áreas. Aqui em Mato Grosso, como que fica a situação do Estado em relação a esse teto de gastos? Bom, realmente, você já chegou a discutir com o governo? Se ela for a cópia da PEC 55, que nós aprovamos no governo federal, ela não toca em salário do servidor público. A PEC 55 do governo federal, como eu disse, ela só estabelece um teto. E ela não toca em salário do servidor, nem impõe limite de gasto para nenhuma área específica. Então, se ela for igual, não teremos essa questão. Mas eu preciso, na verdade, conhecer. Eu acho que é melhor a gente debater essa questão quando ela for de fato encaminhada para a Assembleia Legislativa, onde ela será debatida, porque a gente falar sobre hipótese sem ver o texto é algo bastante complexo. Gera muita especulação. Então vamos esperar que o governador encaminhe para a Assembleia Legislativa o projeto da PEC do teto do Estado de Mato Grosso e depois a gente pode fazer o debate em cima de um projeto de lei já encaminhado pelo governo. Vamos aproveitar que a gente está falando de Mato Grosso, o senhor é presidente regional do PSB em Mato Grosso. Como que está a questão do relacionamento com o governo? Agora a gente viu recentemente uma discussão entre o PSD e PSB por causa de cargos, principalmente por causa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Como que está esse relacionamento? O senhor tem conversado com o governador Pedro Táxi sobre isso? Tenho. O relacionamento do PSB com o governador Pedro Táxi, com o governo do Estado, sempre foi um bom relacionamento. E com relação a essa questão de cargo, não tem briga. Nós, em nenhum momento, brigamos na imprensa sobre isso, o PSB. Mas o senhor viu recentemente a declaração do Gilmar Fabris, do deputado estadual Gilmar Fabris, que disse que o vice-governador só deixa a pasta se ele quiser, porque o PSD tem a maior bancada na Assembleia Legislativa. Bom, como o senhor vê essa questão? Isso não é uma briga? Não, o que eu vejo nessa questão, na verdade, é que quem decide, na verdade, quem nomeia no governo é o governador do Estado de Mato Grosso, não é nenhum deputado. Nem eu, nem, obviamente, o deputado Gilmar Fabris, nem nenhum deputado. Quem tem a caneta para nomear alguém no governo é o governador de tomar essa decisão, o governador. E o PSB não tem brigado por cargo. O único posicionamento que o PSB fez foi contar com a transparência que tem que ter quando a gente toca a questão pública,
a conversa que o partido PSB teve com o governo do estado do Mato Grosso, com o governador, com a presença do vice-governador, com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, com a presença dos 4 deputados estaduais que integram o PSB, dos 2 deputados federais, a conversa que a gente teve em dezembro do ano passado, onde ali ficou um compromisso que a SEMA, após o vice-governador Carlos Favaro terminasse a sua missão na SEMA, que ele esperava que ele terminasse isso em março, a SEMA seria uma pasta que o PSB poderia indicar nomes para ocupar essa pasta. E esse anúncio não foi nem o PSB que fez. Se você voltar e olhar as notícias de dezembro do ano passado, quem fez esse anúncio sobre essa questão da reunião foi o próprio vice-governador. Então, o que a gente, quando a gente é perguntado nesse momento, a única coisa que a gente está fazendo não é briga por cargo, a gente só está relatando o que aconteceu lá atrás. Mas, óbvio, a gente sabe, a decisão é do governador do estado. O PSB pode desistir do cargo da secretaria? Não é desistir, a decisão é do governador do estado do Mato Grosso. É ele que vai tomar a decisão. Como é que ele vai fazer com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente? A decisão já não cabe ao PSB. Você já chegou a conversar com o vice-governador sobre o assunto, depois de todas essas informações? Não conversei. Nem vai conversar também? Não, posso conversar quando for necessário conversar. É que eu não tô vendo essa briga, não. Eu não tô vendo essa situação como uma situação de briga, de força política. Ninguém está brigando por nenhum cargo. Eu tô vendo isso com muita tranquilidade. Teve uma declaração do deputado Gilmar, e a decisão é do governador, e em nenhum momento o PSB não tem nem a força, nem o poder, nem a caneta para tirar ninguém do cargo. Nem é essa nossa pretensão, na verdade. A gente só está dizendo o que foi compromissado lá atrás, só isso. O PSB, em 2018, vai ser protagonista ou coadjuvante? Eu não tenho dúvida que o PSB será protagonista. O que você quer dizer com Isso protagonista? quer dizer o quê? Protagonista é um partido importante, obviamente, no cenário. E será um partido que tem 4 deputados estaduais, 2 deputados federais, 16 prefeitos eleitos no estado do Mato Grosso, que tem uma liderança dentro do partido que é uma das maiores lideranças políticas do estado do Mato Grosso hoje, o prefeito Mauro Mendes, que fez uma belíssima administração em Cuiabá, saiu com 80% de índice de aprovação em Cuiabá e que mesmo no momento de dificuldade entregou muita obra em Cuiabá, fez o maior programa de pavimentação asfáltica da história da cidade, entregou parques públicos importantes para a cidade, como o Porto Cuiabá, Parque Anair, Parque das Águas, que fez mais de 100 obras na educação, obras de qualidade na educação, que cuidou da cidade, dos espaços públicos da cidade de Cuiabá, que depois de 31 anos inaugurou um novo hospital, que é o Hospital São Benedito, deu início às obras do novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá, que atenderá o estado de Mato Grosso inteiro, um hospital de mais de 315 leitos. Quer dizer, um partido que tem uma liderança como o prefeito Mauro Mendes, obviamente que sentará numa cadeira de protagonismo. Mas a gente entende também que quem vai liderar essa discussão das eleições de 2018 será o governador Pedro Taques. E ele tem a prioridade do desgaste. E ele tem a prioridade do projeto da reeleição, né? Ele tem a prioridade do projeto da reeleição dele. E então nós vamos continuar dialogando, mas neste momento, o que eu posso dizer para vocês é que nesse momento também o PSB está muito mais preocupado em ajudar o estado de Mato Grosso, para que a gente possa entregar resultados, para que a gente possa fazer um bom governo, para que a gente possa cumprir o nosso papel, que é levar desenvolvimento e dignidade para as pessoas do estado de Mato Grosso, muito mais do que eleição. Nós não podemos continuar na cultura do Brasil de terminar uma eleição e começar outra. O povo já está cansado disso. As pessoas esperam o que do político? Esperam que o político resolva as coisas, que traga resultado. Não espera que a gente fique o tempo inteiro debatendo a próxima eleição e que nosso mandato seja em função da próxima eleição, que a gente torça para um governo ir mal, porque se ele for mal, ele não vai poder pleitear o cargo de novo que ele está almejando. Não, o PSB está pensando ao contrário, a gente quer que o governo vá bem, e que o governador chegue lá forte, para que se ele chegar forte, que ele tenha tranquilidade no projeto de reeleição dele, que a gente entende que ele será o líder desse processo em 2018. Como o PSB em Cuiabá pretende se comportar em relação à gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? Ajudando Cuiabá. Não vai fazer oposição?
Oposição por oposição não é papel do PSP. Nós vamos ajudar Cuiabá. A gente ajudou a construir um novo momento para essa cidade de Cuiabá, que foi a administração do prefeito Mauro Mendes, e a gente vai continuar com o mesmo espírito desse partido. Nós vamos ajudar a cidade de Cuiabá. O prefeito Emanuel, quando ele assumiu a gestão no início do mês, ele decretou algumas suspensões, como, por exemplo, a licitação da iluminação pública, do transporte público. Como que o PSB vê isso, principalmente o prefeito Mauro Mendes, que esteve à frente aí durante alguns anos para poder formatar esse novo modelo de gestão, deputado? É legítimo do prefeito poder olhar o que ele precisa olhar, e ele, como prefeito, tem legitimidade para tomar as ações que ele deseja tomar. Mas, deputado, se o senhor me permite, houve críticas, principalmente do cacique Carlos Bezerra, que falou em relação aos parques, né, que não foram concluídos, já foram entregues, algumas obras, e também a percepção dele de ter investido mais em saneamento básico e em saúde. Como que o senhor vê essas críticas ao prefeito, que saiu com 80% de avaliação popular? Bom, as críticas ao deputado Carlos Bezerra foram respondidas no momento que ele criticou, né? Na verdade, ele criticou, e no mesmo momento, as pessoas que estavam no evento que ele criticou responderam a ele sobre essa crítica, né? Eu vejo que nós fizemos uma grande administração, o prefeito Mauro Mendes fez uma grande administração. Vou falar sobre a saúde pública. Há 31 anos, Cuiabá não inaugurava um novo hospital. Eu estive visitando o Hospital São Benedito agora com o ministro da Saúde. É um hospital que dá orgulho da sua instalação, da forma que os profissionais tratam cada paciente que está lá dentro. Tive a oportunidade de conversar com muitos pacientes e todos muito satisfeitos com o atendimento do Hospital São Benedito. O prefeito Mauro Mendes inaugurou 2 novas UPAs em Cuiabá durante a administração dele e colocou para construir outras 2 novas UPAs em Cuiabá, 4 UPAs em Cuiabá, e deu início à obra mais estruturante da saúde pública do estado de Mato Grosso, que é o novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, com 315 leitos, que vai atender com qualidade e dignidade não somente a população cuiabana, como a população de todo o estado do Mato Grosso. Então, na saúde, ou em qualquer outra área que a gente quiser falar sobre a administração do Mauro Mendes, a gente tem muita tranquilidade que fizemos uma excelente administração por Cuiabá, e eu estou muito tranquilo para defender a administração Mauro Mendes. Só para a gente encerrar, emendas federais, que 2017 traz de bom aí a bancada federal para Mato Grosso? Eu tive a honra, na verdade, de poder ser o coordenador da bancada federal do Mato Grosso ao longo do ano de 2016. E aí eu quero aqui, primeiro, gostaria de agradecer a cada membro nosso da bancada federal, pelo trabalho, pelo empenho que eles fizeram com o governo, tiveram com o estado do Mato Grosso ao longo de todo o ano. Eu acho que foi um ano de muito êxito da bancada federal nas conquistas que nós obtivemos para o estado de Mato Grosso. Vou começar dando um exemplo. Mato Grosso recebeu, no ano de 2016, mesmo com toda a dificuldade financeira que tem o governo federal, nós recebemos 2 parcelas do FEX. O FEX que estava atrasado e o FEX do ano de 2016. Só aí foram 800 milhões de reais injetados no estado do Mato Grosso de governo federal. Recebemos os valores da repatriação e da multa da repatriação. Nós, como emenda de execução obrigatória da bancada, nós fizemos a maior emenda da história da bancada federal para a saúde pública do estado de Mato Grosso. 156 milhões de reais destinados pela bancada para a saúde pública. Demonstra a prioridade que a bancada deu neste ano para a saúde pública do estado de Mato Grosso. E desses 156 milhões de reais, 80 milhões de reais para equipar o novo hospital e pronto-socorro que está sendo construído em Cuiabá, para que a gente garanta que esse que será o mais importante infraestrutura da saúde de todo o estado de Mato Grosso, que ela tenha um equipamento de primeira qualidade que atenda com dignidade a todos os mato-grossenses. Mais recursos da saúde para que a gente possa reequipar os hospitais regionais. 68 milhões de reais para fazer regularização fundiária no estado de Mato Grosso. 8 milhões de reais para que a gente possa fazer manutenção das rodovias federais no estado de Mato Grosso, ajudar no orçamento do DENIT. 7 milhões de reais para a agricultura familiar no estado de Mato Grosso. Eu tenho trabalhado muito também para a gente poder reduzir o preço da energia elétrica no nosso Brasil. E nestes primeiros 2 anos de mandato conseguimos conquistas importantes. Às vezes o deputado está em Brasília e passa o mandato inteiro sem conseguir aprovar um único projeto de lei.
eu nesses primeiros 2 anos aprovei um projeto de lei importante para cada mato-grossense. Eu acabei com um tratamento injusto, não igualitário, com todos os mato-grossenses. Poucas pessoas sabem, mas no setor elétrico brasileiro, o consumidor de energia elétrica mato-grossense, o mais pobre, o pobre do Mato Grosso, era obrigado a subsidiar uma conta bilionária de energia de 20 bilhões de reais para o rico do norte e do nordeste do Brasil. Nós pagávamos 4,5 vezes a mais essa conta bilionária do que o rico do norte e do nordeste do Brasil. E através de uma emenda minha, numa medida provisória, depois sancionada pelo presidente da República, que já virou lei, nós acabamos com esse tratamento não igualitário a todos os mato-grossenses, e agora o mato-grossense é tratado de forma igualitária. O pobre mato-grossense é tratado de forma igualitária ao pobre do nordeste do Brasil, e acabamos com esse tratamento desigual. E também evitei que mais de 11 bilhões de reais de gastos fossem empurrados para dentro da conta de energia elétrica dos brasileiros, aumentando ainda mais a conta de energia elétrica de cada brasileiro. Então eu faço essa luta, faço uma luta pela redução do preço do combustível no nosso país também, e vou continuar lutando para defender os interesses de Mato Grosso e os interesses legítimos de cada brasileiro. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro.